A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é um prazer estar com você. É um prazer entrar na tua casa, acompanhar você na tua consulta ao médico, talvez você esteja internado, acompanhá-lo através do smartphone, através da TV, através do computador. Esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Fica na rua Coronel Fausto de Souza, número 353, e nossas atividades principais são aos domingos, 9h30 da manhã, a escola dominical, e à noite o culto. A nossa igreja está aqui há mais de 65 anos, organizada e atuando há mais de 100. Então nós somos uma igreja bem antiga, a primeira igreja evangélica aqui de Lages. Fique com a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Retornando aqui, como eu disse, nós somos da Igreja Presbiteriana de Lages e estamos terminando o mês de maio, o mês da família, o mês onde cada um de nós, dos pastores, tanto o pastor Luiz Fernando, que é o pastor titular, como eu, que sou o pastor auxiliar, nós trouxemos aqui no nosso programa meditações sobre a família, sobre como ela é importante, sobre como é importante ter filhos, o que nós devemos fazer na nossa família para que a nossa família esteja bem. E eu queria terminar com vocês essa série de meditações pensando num texto que está em Colossenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, que diz assim para a gente: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Senhor, nós estamos nesse momento buscando a Ti, querendo nos alimentar da Tua palavra e queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nesse momento. O Senhor sabe que a nossa vida é agitada, o Senhor sabe dos problemas que cada um de nós passa. Tu sabes, Senhor Deus, que é impossível parar de pensar em algumas situações e algumas dificuldades, Pai. Mas nós queremos depositá-las diante de Ti, Senhor Deus, e Te implorar que o Senhor cuide delas. Também queremos Te implorar e Te suplicar que nesse momento o Senhor nos dê tranquilidade, Pai, que o Senhor faça com que a gente possa ter atenção, com que cada um de nós tenha, Pai Santo, queira ouvir a mensagem que Tu queres para nós, Pai. Que o Senhor, com Teu Santo Espírito, fale com as pessoas que estão ouvindo e, quanto a mim, que eu seja usado por Ti para falar com eles. Amém, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Família. Família. Nós sempre pensamos em família como um lugar de aconchego, e realmente ele precisa ser um lugar de aconchego. Um lugar onde nós nos sentimos bem, onde eu e você possamos descansar, um lugar onde que nós possamos ser aceitos e vivemos ali. A família, será que a família tem um princípio que deve seguir?
Será que a família tem algum lema que deve seguir? É interessante você pensar nisso, porque todas as pessoas e todas as empresas têm alguns lemas para seguir. E esses lemas, esses princípios dirigem a vida das pessoas, dirigem a vida das empresas, faz com que cada um possa ser melhor e buscar o melhor. Eu anotei aqui, pensando nisso, alguns lemas e alguns princípios que lideram e que mostram o caminho a seguir que algumas pessoas têm. Um dos princípios é: faça o seu melhor. Muitas pessoas adotam como princípio de vida esse lema: faça o seu melhor. E a partir desse lema, eles costumam pensar e agir e tentar refletir esse lema. Outras pessoas tentam fazer um lema diferente: viva um dia de cada vez. Para essas pessoas, o que elas precisam é pensar nos problemas de hoje, tentar planejar o futuro, mas não se preocupar com o amanhã, porque cada dia traz o seu próprio mal. Esse é um princípio bom para a nossa vida. Para algumas empresas, uma empresa que eu tive contato fala assim, o lema dela é: inove com paixão. No sentido de que nós devemos transformar e viver sempre tentando fazer o nosso melhor com amor e com carinho. Para algumas pessoas, o lema delas é uma música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. E isso é uma realidade para a nossa vida. Para algumas pessoas, elas não têm nenhum princípio, não têm nenhum lema, não têm nenhum tema que faça com que elas vivam cada vez melhor. Mas e a família? Será que a Bíblia coloca algum tema, algum mote? Será que a Bíblia coloca algum slogan para ser que a família deve ter e deve viver aquele slogan dentro do seu lar? Eu creio que sim, eu creio que esse texto fala sobre isso. Esse texto, na realidade, fala sobre a convivência entre pessoas, na igreja, na sociedade e, por que não, na família. E o tema que eu quero abordar, que deve ser o nosso lema, o nosso princípio dentro da nossa família é: o amor deve ser o princípio que rege as nossas famílias. Ele que deve ser o princípio a ser seguido nas nossas famílias. Segundo a palavra de Deus, as nossas famílias devem ser orientadas pelo princípio regulador do amor. Mas quando a gente fala de amor, tem vários tipos de amores. Tem amores que permitem tudo. E esses são os amores permissivos. Que não há regras, não há limites, que não há muita coisa do que se esperar. E o amor que a Bíblia fala, que deve ser no princípio regulador da família, não é esse amor permissivo. Mas o amor que a Bíblia fala, que deve ser o princípio regulador da família, é um amor diferente. Também a Bíblia fala que o amor que deve ser o princípio que regula a família, que deve ser seguido pela família, não é um amor isento de responsabilidade, onde que as pessoas vão ficar livres e que não tem compromissos a seguir. O amor que a Bíblia fala é um amor comprometido, é um amor responsável, onde que um cuida do outro, onde que um se interessa pelo outro, onde um busca o bem do outro. Esse amor que a Bíblia fala também não é um amor sensual, não é um amor que se preocupa em satisfazer os desejos, os prazeres carnais da pessoa. Porque esse amor é paixão e não é amor. É um amor que busca mais satisfazer o ego das pessoas. E não é esse amor que a Bíblia fala que deve ser o princípio regulador dos nossos lares, do meu lar, do seu lar, da nossa vida. O amor que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo coloca aqui, é demonstrado através de 3 atitudes muito claras
que devem ter na família e precisam existir nela. O amor que a Bíblia fala como regulador da nossa família, das nossas famílias, que deve ser o princípio a ser seguido nas nossas famílias, ele é um amor que trata bem os outros e quer bem os outros. Não é um amor que faz do outro escravo, mas é um amor que faz com que quer bem o outro. É um amor que se doa. Entenda, o amor que a Bíblia coloca que deve existir na nossa família, um se doando pelo outro. O marido se doando pela esposa, fazendo o melhor pela esposa, querendo o bem da esposa, buscando o bem da esposa. A esposa se doando ao marido. Ah, o senhor está falando de submissão, pastor? Não, eu estou falando de você querer bem e querer fazer com que o outro se melhore, se aprimore, querer o bem da outra pessoa. Se doar é isso. É você ver que você não precisa ser satisfeito pelo outro, mas você pode satisfazer o outro. É um amor sem interesse. É um amor que faz com que eu e você possamos ser diferentes. E hoje em dia as famílias precisam ser diferentes. Porque hoje em dia qualquer coisa é motivo para se desunir uma família. É motivo para haver separação. É motivo para que as pessoas não olhem mais na cara um do outro. É motivo para que pais não queiram mais telefonar para os seus filhos quando eles estão adultos. É motivo para que os filhos não queiram mais conversar com seus pais. Como que isso pode acontecer? Mas o amor que a Bíblia coloca que deve ser o princípio regulador, que deve ser aquele mote, aquele motivador para a nossa vida, é que o amor dentro da família precisa ser traduzido em procurar o bem do outro e querer bem o outro. Ele traduz isso em palavras e em expressões que a gente precisa entender bem. Ele fala assim no versículo 12, na segunda parte do versículo 12: revesti-vos, pois, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O amor que a Bíblia coloca como princípio regulador exige que eu e você vejamos o outro como tão importante quanto nós ou ainda mais. Porque o outro precisa de nós. E aí, meus irmãos, a gente não pode colocar só pai para filho, mas às vezes os filhos precisam cuidar dos pais também. Os filhos precisam cuidar e amar os seus pais. Os pais chegam num momento da vida que precisam ser cuidados por nós. Eles precisam de amor, precisam de carinho, precisam de atenção, precisam ser cuidados por mim e por você. Nós precisamos, no nosso lar, querer bem o outro e tratar bem o outro. E agora aqui eu vou entrar na segunda parte. Tratar bem o outro. Dentro da nossa família e dentro dos nossos relacionamentos, nós não podemos tratar mal os outros. Nós não podemos ficar cutucando um ao outro. Pastor, cutucar é... Às vezes a gente parece criança, aquela brincadeira de criança que eu fiz e você deve ter feito, se você é mais antigo como eu. Pegar um alfinetinho assim, ficar cutucando o irmão, ficar cutucando o amigo, só para ver ele pulando. E às vezes a gente faz isso. A gente usa de palavras, usa de ações, usa de atitudes para fazer com que o outro fique incomodado com a gente. E a gente fala assim, não, mas eu só brinquei. E não é isso que deve existir dentro dos nossos lares. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, diz que eu e você devemos também perdoar uns aos outros. E aí, meus irmãos, é uma questão muito séria. Porque a palavra perdão não é esquecer. Às vezes a gente pensa que perdoar é esquecer.
Mas ninguém esquece o que alguém faz de mal contra nós. Eu não esqueço, você não esquece. A Bíblia fala que nem Deus esquece. Mas a Bíblia diz que, como Jesus Cristo morreu por nós, morreu por aqueles que creem nele, a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. E Ele não nos trata mais agora como se nós fôssemos pecadores e precisássemos ser julgados e castigados. Deus nos trata agora com bondade, com benignidade, com amor, com carinho. A mesma coisa deve acontecer conosco. Perdoar quem nos ofende, seja o marido, seja a mulher, sejam os filhos, seja a sogra, seja o sogro, seja o cunhado ou a cunhada, seja o neto. Envolve que eu e você entendamos que no nosso dia a dia a gente não pode tratar o outro como se ele merecesse morrer por causa do mal que ele fez contra nós. E esse morrer não é literal. Mas muitas vezes quando a gente abandona o outro, nós estamos dizendo assim: você morreu para mim. De agora em diante é como se você não existisse mais. Ou pior, é como se você existisse e eu quisesse te matar. Então eu não vou ter mais contato com você. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. E aqui eu quero lembrar da oração que Jesus Cristo nos ensinou, que está registrada lá em Mateus capítulo 6. O final dela, seja você evangélico, seja você católico que está nos ouvindo, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu e você cremos em Jesus Cristo, ou se você ama a tua família, você deve perdoar. Perdoar o erro que alguém fez contra você. E você deve viver como se aquela pessoa não merecesse mais castigo por aquilo. E você deve tratá-la desse jeito. Se nós fizermos isso, muitas das brigas, muitos dos desentendimentos, muito das birras que existem dentro das nossas famílias e dentro do nosso lar irão acabar. Porque nós estaremos fazendo o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, e eu inverti aqui, eu falei primeiro do versículo, da segunda parte do versículo 13, mas eu quero colocar aqui a primeira parte do versículo 13 também aqui. Eu quero dizer que na nossa família nós devemos ser suportes uns aos outros. Mas suporte, como assim? Nós devemos apoiar uns aos outros. Eu e você precisamos apoiar uns aos outros. Apoiar de vários jeitos. Talvez o mais simples de todos seja apoiar financeiramente. Porque não traz tanto envolvimento assim. Faz com que eu e você, talvez você tenha o dinheiro para emprestar para o seu filho, talvez você tenha o dinheiro para ajudar o seu pai, você vai lá, entrega para ele e diz: está aqui, pai, está aqui, mãe, está aqui, meu filho, o dinheiro que você precisa. Ajudar financeiramente e ser um suporte financeiro é coisa boa, mas não é somente isso. Nós precisamos ser um suporte também emocional na nossa família. Nós precisamos apoiar emocionalmente uns aos outros. Nós vamos apoiar as pessoas para que elas possam crescer e amadurecer e que elas possam exercer bem as suas funções, tanto na família quanto na sociedade e na igreja. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Então, se você tem alguém na família que estuda, que está querendo progredir na sua carreira profissional, apoie essa pessoa. Não diga para ela que ela não é capaz, mas diga: olha, Deus vai te abençoar e você vai ser capaz de aprender ainda mais.
Se você tem alguma pessoa, alguém na sua família que está trabalhando muito, fale assim: olha, nós estamos aqui te ajudando e te apoiando. Seja um suporte para ela. Apoie essa pessoa. Seja o apoio emocional para alguém que está passando por uma tribulação, por um problema sério de saúde. Seja o apoio emocional para ela. Viva perto dela. Seja o apoio também para aquelas pessoas que muitas vezes estão solitárias e que precisam de alguém para conversar. Nas nossas famílias tem sempre alguém que ou ficou viúvo ou viúva, ou está solteiro por outros motivos. Dê o apoio emocional. Mas se você que está me ouvindo hoje crê em Jesus Cristo, você deve ser também um apoio espiritual na sua família. Você deve entender que você deve ser bênção ali dentro daquele lar. Que você precisa viver o evangelho dentro daquele lar, mesmo que você seja o único cristão e o único crente daquela casa. Você precisa viver o evangelho ali. E você será o suporte espiritual daquela família. Você vai dar o apoio espiritual para aquela família. Você vai mostrar o caminho que deve andar. Se a tua família já é cristã, se a tua família já é evangélica, se Deus já te deu essa bênção, convide eles para vir à igreja. Façam com que eles participem das atividades da igreja. Esteja ali junto deles sempre. Seja um suporte espiritual daquela família. Porque quando nós fazemos isso, queremos bem o outro, as pessoas da nossa família e tratamos bem a elas. Quando eu e você perdoamos os nossos familiares, quando eu e você somos o suporte para as pessoas, apoiamos as pessoas, nós estamos fazendo a vontade de Deus para a nossa família. E nós estamos seguindo o princípio do amor. Nós estamos seguindo o princípio que deve existir nas nossas famílias. Eu espero que você não seja uma pessoa que, ao ouvir essa mensagem agora, você questione muito. E você fale assim: não serviu para nada. Mas eu espero que você pare e ouça essa mensagem, pare e pense no que nós falamos agora nesse programa, reflita e fale assim: eu vou pegar esse princípio do amor para a minha família e vou viver assim, porque eu acho que assim eu viverei melhor. Eu estarei mais perto de Deus e farei a vontade de Deus na minha vida. E assim você vai ver a diferença na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, no seu dia a dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor fez com que a gente parasse, meditasse e refletisse sobre esse trecho de Colossenses capítulo 3, os versículos 12 ao 14, Pai. Nós te rendemos graças por isso e queremos te implorar que o Senhor abençoe a cada pessoa que está ouvindo esse programa hoje, Pai. Que Ele possa colocar, que essa pessoa possa colocar na sua vida o princípio regulador do amor. Que Ele queira o bem para as pessoas da sua família, que Ele as trate bem, que na sua família haja perdão de um para com o outro e que na sua família também, Pai Santo, as pessoas possam ser suporte um para os outros, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão internadas, talvez estejam no consultório médico, Pai Santo, talvez num laboratório para colher exames, que a Tua boa mão esteja com elas, Pai Santo. Também te imploramos, Senhor Deus, que o Senhor cuide daquelas pessoas que estão se recuperando em casa, Pai Santo, de enfermidade, que a Tua boa mão esteja com elas também, Pai. Queremos ainda, Senhor Deus, te suplicar e te implorar pelas pessoas que estão desempregadas aqui, que estão ouvindo o nosso programa e que estão desempregadas aqui na nossa cidade, Pai. Que a Tua boa mão esteja com elas, que o Senhor abra portas de emprego, Pai.
Também queremos te implorar e te suplicar que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor faça com que as pessoas tenham um lar, tenham uma casa para morar, que a nossa cidade cresça para a tua honra e tua glória, que haja mais empregos, que haja mais condições melhores na saúde, Pai, que haja mais educação na nossa cidade, Pai. Abençoa o nosso estado da mesma forma e o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu e participou do programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, ali na rua Fausto de Souza, no centro de Lages, ao lado do Seja, quase na esquina da rua Correia Pinto. Você é nosso convidado para estar lá, aos domingos, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Fique agora com a programação da Nova Era TV e não desligue, continue aqui no nosso canal. Um grande abraço para ti, Deus te abençoe. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração.